Bem, olá, irmãos, companheiros, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Clóvis, Dependência e Recuperação. E hoje, um dia muito especial, que vamos poder fazer uma reflexão de que realmente as pessoas se recuperam. Para darmos início a esse tema, vamos fazer a reflexão da palavra de Deus, extraída do livro de Colossenses, da Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14, que diz assim a palavra: Ele nos arrancou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Amém? E é muito bom poder estar aqui participando desse momento, porque a gente assim consegue levar a mensagem de recuperação àquele adicto que ainda se encontra sofrendo nas garras dessa doença terrível. Essa doença a gente pode comparar com as nossas histórias pessoais, varia de pessoa para pessoa, mas no fundo temos a mesma coisa em comum, que é justamente essa predisposição ao uso das drogas. Conhecemos bem as características dessa doença. A obsessão e a compulsão. A obsessão é aquela ideia fixa que nos leva de volta à nossa droga de preferência ou algum substituto na procura do bem-estar e do conforto que um dia experimentamos. A compulsão existe quando iniciamos o processo com um pico, com um comprimido, um drink e não conseguimos mais parar. Apenas somos levados e isso é maior do que a nossa própria força de vontade. Devido a essa nossa sensibilidade, caímos nas garras de um poder destrutivo maior do que nós. Todos nós enfrentamos o mesmo dilema quando chegamos no fim da linha, descobrimos que não conseguimos mais funcionar como ser humano, usando ou não drogas. O que nos resta fazer? Parece haver apenas uma alternativa. Ou continuamos a tentar usar da melhor maneira possível até o amargo fim de uma prisão, de uma instituição ou a morte. Ou então encontramos uma porta de escape, que é justamente parar de usar. A abstinência total. E assim, um novo estilo de vida, uma nova maneira de viver. E poucos adictos do passado chegaram a ter essa opção. Dizemos até que os adictos de hoje são afortunados, porque pela primeira vez na história, um caminho simples vem sendo seguido por muitos adictos e encontra-se ao alcance de todos.
Trata-se de um simples programa espiritual, não religioso, mas conhecido como NA, AA, Pastoral da Sobriedade, que nos dão sugestões, nos dão habilidade de vivermos limpos, apesar de toda a tentação, de toda a fraqueza humana e de toda a subjugação que essa doença pode fazer com a pessoa. Não existia um programa assim há um tempo atrás. Quando a minha adicção, por exemplo, me levou a um ponto total de impotência, de inutilidade, de prostração, e eu encontrei o programa. Mas nós não sabíamos muito ainda o que estava acontecendo. Mas nós sabíamos que muitos estavam no caminho da desilusão, da degradação e morte. Muitos não se identificavam com o programa. E a sua identificação dava-se apenas em relação aos sintomas aparentes e não ao nível mais profundo das emoções ou dos sentimentos, onde a empatia é uma terapia para todos os adictos. Com o passar dos anos, ficou provado que isso foi realmente necessário. Essa linguagem sem palavras, esse conhecimento, essa crença, essa fé, chamada empatia, ou seja, tocar na realidade, sentir o tempo, de reconhecer valores espirituais que para muitos de nós há muito se haviam perdido. Então, nunca antes tantos adictos tinham uma escolha em um lugar livre, sem pressão, sem preconceito, mas puderam, num lugar assim, num clima de recuperação, manterem o seu tratamento em total liberdade. Acreditávamos na divulgação de uma lista de reuniões, sem nos escondermos, como muitos outros grupos faziam. Havia até adictos que diziam que tínhamos planejado, não era viável. Acreditávamos que nosso método era diferente. Tentamos, pelos que defendiam um longo afastamento da sociedade. Mas nós achávamos que quanto mais cedo o adicto encarasse seus problemas na vida cotidiana, mais rapidamente ele se tornaria um cidadão realmente produtivo. Mais cedo ou mais tarde, teremos que caminhar com as nossas próprias pernas, encarar a vida como ela é. Por que não fazê-lo então desde o início? Evidentemente, por causa disso, muitos recaíram e outros se perderam completamente. Mas muitos de nós permanecemos limpos e outros voltaram após a recaída. O importante é o fato de haver muitos de nossos membros com longos períodos de total abstinência. E sua atitude, baseada nos valores espirituais, dos passos, das tradições, é a força dinâmica
que nos traz crescimento e unidade ao programa. Agora sabemos que aquela velha mentira que uma vez adicto, sempre adicto, não será mais tolerada. É falsa. Então, nem pela sociedade e nem pelo adicto, mas nós nos recuperamos. E a recuperação, já vimos isso, ela começa com a rendição. A partir daí, cada um de nós é lembrado de que um dia limpo é um dia ganho. No nosso programa, as nossas atitudes, pensamentos e reações mudam. Vimos a perceber que não somos alienígenas e começamos a compreender e a aceitar quem somos. Não somos pessoas malvadas, ruins, mau caráter. A adicção tem existido desde que existem pessoas. Para nós, a adicção é a obsessão de usar drogas que estão nos destruindo, seguida de uma compulsão que nos força a continuar. Percebe? Então a total abstinência é o alicerce dessa nova maneira de viver, desse novo estilo de vida. No passado não havia esperança para um adicto. Então, com o programa, aprendemos a partilhar a solidão, a raiva e o medo que os adictos têm em comum e não podem controlar. Foram as nossas velhas ideias que nos meteram em encrenca. Não estávamos orientados para a realização pessoal. Focalizávamos o vazio e a falta de sentido em tudo. Não conseguimos lidar com o sucesso. Por isso, o fracasso tornou-se uma maneira de viver. Em recuperação, os fracassos são apenas contrariedades temporárias e não o zelo que nos une a uma corrente quebrável. Honestidade, mente aberta e boa vontade para mudar são atitudes novas que nos ajudam a admitir os nossos erros e pedir ajuda. Já não somos mais forçados a agir contra a nossa verdadeira natureza, nem a fazer coisas que não queremos realmente fazer. A maioria dos adictos resiste à recuperação e o programa. Eles acham que isso não interfere de maneira alguma no modo de usar. Se o recém-chegado, então, nos disser que pode continuar usando, a primeira possibilidade é que eles não sejam adictos. Ou, outra possibilidade é que eles não tenham se tornado os sintomas da doença aparentes. Ou acham que ainda podem perder alguma coisa. Que o que estão passando e o que já passaram ainda é pouco diante da satisfação que o uso da droga lhe traz. Então vamos parar nesse momento aqui para refletir, que vocês também possam refletir com a mente mais fresca, mais tranquila sobre essa questão, de maneira consciente, e perceber que apesar do grande índice
de recaídas e o baixo índice de recuperação possam parecer contraditórios, mas uma vida resgatada, uma vida que é retirada desse lamaçal, do fundo do poço, da compulsão e da obsessão em conseguir e usar mais drogas, é um ganho que não tem valor, não tem preço. Guardaremos então para o próximo vídeo. A gente dá continuidade à reflexão, sabendo que a pessoa, o adicto, o doente, o dependente químico, ele pode se recuperar. Há meios e maneiras para que ele permaneça limpo na rua. Ok, pessoal? Então, fiquem com Deus e até a próxima.